as senhoras que estarão, Senhor, com a participação do trabalho, usa poderosamente, Senhor, também abençoando aqueles que vão ministrar a Tua palavra, que irão louvar, usa de maneira gloriosa, Senhor, abençoa a vida de cada um presente, aqueles que vão chegar nesta noite, nós pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus, agora e para todos sempre, amém. Nesta noite eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram aqui nesta noite alegres celebrar o Senhor, aquele que é digno de honra, de glória, de louvor, de toda adoração da nossa parte, amém? Vamos louvar o Senhor com o hino de número 205. Fala sobre a graça de Deus revelada. 205 da nossa harpa cristã. Logo após estaremos louvando ao Senhor em 208. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 23. Vamos louvar o Senhor para a realização. Aleluia, cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Vamos louvar com muita alegria, 218. Hoje queres te entregar a Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador, para aquele que no Gólgota foi visto, padecendo nossa culpa, nossa dor. Venha Cristo, que te chama com amor celestial. Venha Cristo, que
a partir do versículo 23, que assim diz a bendita, perfeita palavra de Deus. 23 ao 25. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E sua fama percorria por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia-o uma grande multidão de gente de Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, de Judeia e de além do Jordão. Maravilhoso Deus, te louvamos nesta hora, agradecendo ao Senhor por esta oportunidade. Ó Deus, que o Senhor nos concede, Pai, de estar aqui mais uma vez. Ó Deus, que o Senhor nos concedeu uma manhã maravilhosa na Tua presença, participamos, lembrando da Tua morte, da Tua morte e da Tua ressurreição, Senhor. E nessa noite estamos mais uma vez para Te adorar. Fala conosco, derrama a Tua graça, continua derramando a Tua graça neste lugar, nesta cidade, em nossas vidas, nas nossas famílias, Senhor, e em todo este mundo, Senhor. Nós Te pedimos, Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Glória a Deus. Hoje, após a Santa Ceia, a irmã Margarete me trouxe esse agradável convite, esse bondoso convite da paz de Deus, para estar aqui com os irmãos do culto da Senhora. Aleluia! Ministrando a palavra, né, meus irmãos. A meu privilégio, a honra, né, eu que nunca me esqueço, né, como Deus, aprove a Deus, né, entrar na minha vida de uma forma espetacular, graças a Deus. Né. E já se passaram quase 40 anos, né? Quase 40 anos. E Deus mudou minha vida completamente, né? Não é fácil servir a Deus, não é fácil. Eu me lembro que o pastor Átila Brandão, uma vez ele me disse lá em Salvador, bom Domingos, quando você aceita Jesus, vem um anjo atrás de você e com a espada e corta, quebra a ponte. Se você tentar passar por essa ponte, você cai no abismo. Então não tem caminho de volta. Não tem como você negociar, né? Se você resolve entregar a sua vida para o Senhor, se você resolve ter um encontro com o Senhor, tem que ter, né? Você tem que entender que nós vivemos aqui por um tempo, mas que há uma eternidade. E que o alerta da Bíblia é: prepara-te, ó homem, para te encontrar com o teu Criador. Um dia você vai se encontrar com Ele. E ainda que você não tenha obras, que você não apresente grandes coisas, não é? Mas a Bíblia fala que vão ser abertos, não é? Naquele grande dia. Apocalipse fala do julgamento grande, grandioso, tremendo, do trono branco, bonito. Todas as Bíblias falam a mesma coisa. Até o testemunho de Jeová, ou bem ou mal, não sei como é no caminho, mas eu acredito que deve falar a mesma coisa, né? Bem? O Assis que fala a mesma coisa. O Assis tem o livro dos TJs. Então, fala de um grande e tremendo trono. Vai haver um trono. Vai haver um trono branco, não é? E a Bíblia fala lá no livro de Apocalipse que todos comparecerão neste dia. A Bíblia fala que o mar vai dar seus mortos.
a terra vai dar os seus mortos, e todos comparecerão diante desse grande trono. E quem vai estar sentado nesse grande trono nesse dia? A Bíblia fala de um Jesus, louvado seja Deus, que lá atrás, não é? Ele foi o Criador. Lá no livro de Apocalipse, o livro de Gênesis começa assim: Bereshit, como foi escrito, né, em hebraico, quer dizer, o princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. Criação, né? Não é Bereshit? Fala aí, você fala hebraico. Bereshit Bará, Baixaraí. Amém. O princípio criou o Senhor Deus os céus e a terra. No início, ele era o Criador. Depois ele vem, aleluias, durante a história da humanidade, ele assume inúmeras funções de anjo, não é? Que aparece ali para Abraão, lá nas campinas do Jordão, ali nas cercanias de Sodoma e Gomorra, não é? Nas proximidades ali do Eufrates, do Tigre, onde houve, não é? Aleluias, o início de todas as coisas. E aí vem toda a história da humanidade, Jesus aparecendo. E ele aparece depois como Salvador, não é? O prometido, o Messias. E assim ele se revela para essa mulher que eu quero falar hoje brevemente, porque o tempo é curto, né? Eu vou me estender demais, né? Eu sei que daqui a pouco a hora passa. João capítulo 4, estava aí. Eu gosto desse livro de João, ainda mais esse capítulo 4, tem coisa aqui de arrancar tatu da toca, pica-pau do ovo, fugir do toco, como diz o pastor amigo meu. Capítulo 4, verso 1. Aleluia. A mulher de Samaria. E eu coloquei o nome aqui desta mensagem: a ovelha perdida. A ovelha perdida. Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha perdida. Deus está atrás de todas as ovelhas. Todas são preciosas para Ele. Não tem nenhuma ovelha que não seja preciosa para o Senhor. Ele larga as 99 e vai atrás de uma só. Pode não ser para mim, porque somos humanos. Vou falar para o pastor, é uma ousadia, né? Pode ser para o pastor. O tamanho que é a importância para Jesus. Jesus larga tudo por causa de uma ovelha, porque ele sabe que a eternidade é muito importante. Esses dias passarão e se envelhecerão. O que foi ontem não é mais hoje. Mas a eternidade é uma realidade, nós estamos nos aproximando dela. E Ele tem por sua vida, por você, uma grande importância. Então, no livro de João, no capítulo 4, Jesus se encontra com a mulher de Samaria, a samaritana, uma ovelha perdida. Uma ovelha perdida. É preciosa. Então diz a palavra do Senhor: quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia, e era necessário atravessar a província de Samaria. Chegando, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto de terras que Jacó dera a seu filho José, estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana:
como sendo um judeu, pede de beber a mim, que sou samaritano? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria águas vivas. Senhor, a tua palavra, te damos graças. Fala com cada vida, continua falando com cada vida, em nome de Jesus. Amém. O texto diz, não é, que Jesus saiu da Judéia e ele intentou ir para a Galiléia. Não é? Então, naquela época, você tinha a Judéia e os judeus discriminavam os galileus. Né? Os judeus discriminavam os galileus. Tanto é que quando o apóstolo foi buscar outro que estava embaixo da figueira, que dizia: se eu te vi debaixo da figueira, né? Aí Natanael, Filipe foi levar a palavra para Natanael. Aí Natanael disse: pode vir alguma coisa boa da Galileia? E ele disse: vem e vê. Então eles tinham um preconceito, porque não tinha profeta na Galileia. E nós somos por natureza preconceituosos. O ser humano é por natureza preconceituoso. E o que é um preconceito? É você fazer um conceito prévio. É você traçar alguma coisa antes. E Natanael fez o preconceito de Jesus, não é? Ele fez o preconceito e Jesus foi duro com ele, não é? Crê somente porque eu te disse que te vi debaixo da figueira. Mas vem o dia, não é? Que verás os anjos do céu. Então, aleluia, o preconceito ele nos castra, no sentido de nos impede de avançar, não é? Como cristão, nós não temos uma visão mais além. A visão que Jesus teve, aleluia, de largar a Judéia, e ele poderia ter ido por qualquer caminho, mas o texto diz que, aleluia, era necessário atravessar a província de Samaria. E por que Jesus tinha que passar por Samaria, da Judéia para a Galiléia? Qual a importância disso? Só tinha uma estrada para lá? Não. Tinha inúmeras estradas. Inclusive, o caminho de Samaria era perigoso. Era um caminho de violência. Era um caminho muito complicado. Mas Jesus precisava passar por Samaria, porque ele estava atrás das ovelhas perdidas. Jesus sempre está nos impulsionando a isso. E como é difícil a gente entender o ídolo do Evangelho, a necessidade de pregar, a necessidade de amar, de pregar, é muito difícil. Como é difícil. A carne se revolta assim, mas é necessário. É necessário. E Jesus foi através dos samaritanos, um povo que nem sequer era mais judeu, porque os assírios pegaram os samaritanos, levaram e misturaram com vários povos, e já não tinha mais sangue de judeu, estavam misturados. Então havia um preconceito contra a Galiléia, mas havia um preconceito muito maior ainda contra os samaritanos. E vai Jesus lá para Samaria, não é? Por que Jesus saiu da Judéia e foi para Samaria? Porque correu o boato entre os fariseus que Jesus batizava mais do que o discípulo de João. E a Bíblia diz que, olha, mas Jesus não batizava ninguém. Jesus não batizava ninguém. Seu discípulo batizava. E lá no livro de Hebreus,
Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Mas a palavra de Deus nos ensina, aleluia, que acho que é 1 Coríntios 17, deixa eu ver aqui, 1 Coríntios 1,17. 1 Coríntios 1,17. Eu não marquei, mas eu vou ver se eu acho aqui. 1 Coríntios 1,17. Paulo aos Coríntios diz aqui: porque não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com sabedoria de palavras, para que se não anule a cruz de Cristo. A sabedoria dos homens tem pouco valor para ganhar almas. Não tem valor nenhum. É uma batalha espiritual constante. Como é difícil ganhar uma alma, pastor. Como é difícil. E Paulo diz: eu prefiro ganhar alma do que batizar. Eu prefiro ficar por trás dessas cortinas do que estar na frente, ganhando almas. E a Bíblia vai mais além: quem ganha almas, porque você está entesourando para o dono do tesouro, para o presidente do Banco Central dos céus, que tem tudo para nos dar. E uma alma é preciosa, ela esteja aonde estiver, esta alma é preciosa para nós. Louvado seja Deus. E aí vai Jesus lá em Samaria. O discípulo segue adiante, Jesus fica. Ele vai e senta na beira do poço de Jacó. Esse poço tem muita história. Tem bastante história o poço de Jacó. Louvado seja Deus. E os fariseus estavam começando a perseguir Jesus. Por isso Jesus saiu da Judéia para a Galiléia. Jesus saiu da Judéia por causa da perseguição dos fariseus. Ora, os fariseus nunca foram fáceis, não é? Os fariseus eram uma espécie de seita que existia em Israel. Flávio José fala de algumas seitas. Ele vai falar dos fariseus, dos saduceus, dos essênios, não é? E vai falar do Judas lá que fez aquela rebelião mais tarde e tal, não é? Que é uma quarta seita. Uns acreditavam na vida eterna, outros não acreditavam. E os fariseus, eles aparecem. Quando é que aparecem os fariseus na cena de Israel? Mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Sabe por quê? Porque as profecias cessaram. Deus parou de mostrar, de revelar para as pessoas o quanto elas precisam dele, a necessidade que tem dele. O homem sem Deus não é nada. O homem sem Deus não é nada. Absolutamente nada. A Bíblia diz que ele é pobre, cego, surdo, nu e miserável. Ainda que julgue que alguma coisa não é nada. Absolutamente nada. Louvado seja Deus. E os fariseus, eles eram assim. Eles surgem 200 anos antes de Cristo, mais ou menos 2 séculos antes de Cristo. Eles tomam a hegemonia na época de Cristo. Veio o Sinédrio, com 15 membros, né? E o sumo sacerdote era dos fariseus. E eles tinham aqueles vestidos longos, aquelas roupas, né? Porque se você não tem interior, você tem que mostrar exterior. Então, o vestido é compridão. A Bíblia fala que era um filactério, né? Historicamente também tinha aqueles cordãozinhos, né? Aqueles sinetinhos, aquelas coisas que ele carregava naquelas roupas, né? Aqueles cabelos, tudo era um ritual. E os fariseus, eles se alternaram com os saduceus, né? Depois
da morte de Cristo, os saduceus tomaram o sinédrio, né? Tomaram o sacerdócio, a direção do sacerdócio, né? E o que quer dizer a palavra fariseu? Né? Fariseu, peruxim, fariseu, né? Você vai ver no grego mais ou menos parecido no latim e no hebraico. E por incrível que pareça, fariseu quer dizer santo, quer dizer separado. E o que compõe a santidade não é o exterior, mas é o interior. O Senhor Jesus falava muito sobre isso. A palavra de Deus nos ensina também: tirai, pois, o fermento do velho homem. Tira o fermento do velho homem. Como é difícil. Deus às vezes nos esvazia de tudo, para que possamos ser revestidos de uma nova massa. E os fariseus, irmãos, a palavra santo quer dizer o quê? Separado. Santo quer dizer separado. Então os fariseus se julgavam santos, separados, não é? E mais, não é? Eles se julgavam os guardadores, os guardas da Torá, guardiões da lei. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Para cumprir a lei, foi o que os saduceus fizeram. Eles criaram, porque o judeu ele tem uma coisa interessante: ele tem a Torá, tem os profetas, tem, né, os livros históricos, mas eles têm também a tradição escrita e a tradição oral dos rabinos, eles chamam de Midrash, Talmud. E os fariseus criaram também a sua tradição oral, que passava de um para os outros e que era mais santa, de maneira a colocar rigores tão grandes na lei. Eles criavam tantos rituais que Jesus se levantou contra eles e botou o dedo na ferida. Jesus foi duro com isso. Porque eles tinham tantos rituais, se achavam puros demais, santos demais, e eles excluíam todo mundo. Um fariseu dizia que era melhor queimar a Torá do que ensinar para uma mulher. Veja que coisa, né? Veja que coisa. E Jesus pegou e sentou-se lá para ensinar para uma mulher. Mais do que isso, ele se revelou e disse: eu sou o Cristo. Aleluia! Ele se revelou para aquela mulher. E às vezes a gente pensa que Deus se revelou mais para um do que para outro. Aleluia! Mas Deus trabalha da forma que Ele quer, como Ele quer. E todas as almas são importantes. Todas as almas são. Não tem alma mais importante para Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Eram tantas sutilezas e tantas minúcias, aleluia, que eles criaram um formalismo imenso religioso e de uma hipocrisia maior ainda. Louvado seja Deus. Jesus, lá no livro de Mateus, ele para falar no capítulo 23. Ele para falar: ai de vós, fariseus hipócritas. Veja você, Jesus está falando contra o partido político daquela época, os bambambam, os caras que estavam mandando. Não era ninguém mais, ninguém menos do que as autoridades que até Roma respeitava. Até Roma respeitava a autoridade dos fariseus. Mas Jesus vai lá no capítulo 23, não é? E ele dedica uma longa passagem. Isso é para mim, para entender o meu formalismo, para entender
os meus preconceitos, as minhas exigências, não é? O meu olhar, às vezes, pouco cristão, não é? E precisamos despertar, porque ser cristão é morrer cada vez mais para nossas convicções. Às vezes Jesus nos leva para situações que nós temos que morrer um pouquinho mais, para que nasçamos melhor, para que possamos melhorar. E Jesus fala: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo do hortelã, do heno e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, o amor e a fé. Devias, porém, fazer o dízimo das ofertas, fazer isso sem desprezar o amor, não é? A misericórdia, os longos filactérios. E Jesus sai batendo com força, irmão. Jesus não para de bater. Guias cegas, que coisa do mosquito e embolir o camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas esses por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Qual é o verdadeiro sal que faz a diferença na vida do cristão? É o sal das posições, é o sal das pregações, é o sal não. O verdadeiro sal da vida do cristão é o que Jesus veio fazer na terra. Jesus morreu na cruz para você receber o Espírito Santo, que é que vai salvar a sua vida, que vai mudar a sua vida. É a presença do Espírito que é o sal desta terra, que é o ministério desta terra. Hoje, bem, aleluia, glória a Deus. Glória a Deus, acho que termina hoje. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, amados, aleluia. Glória a Deus. Já estou encerrando. Louvado seja Deus. Aleluia. Às vezes, irmãos, existem caminhos que parecem mais rápidos, parecem mais seguros na nossa vida. Assim como para Jesus, no caminho, outros seriam mais rápidos, seriam mais seguros. Mas Jesus, ele resolveu passar por Samaria. Às vezes Deus nos leva para caminhos que nós não queremos ir, mas Deus sempre vai. Você vai por aqui, eu não quero, você não quer, Deus me leva para que você, quando sair de lá, talvez não seja para a sua vida, mas Deus vai fazer alguma coisa em alguma vida, porque todas as vidas são importantes. Todas as vidas, todas as almas são importantes. Todas. Aleluia. Louvado seja Deus. Aprove a Deus desviar o seu caminho, não sei para onde você ia, mas Ele lhe trouxe para essa estrada e para essa igreja, para Ele falar para você, aleluia, que sua vida é importante, sua alma é importante, você é importante para Deus, pode não ser para mim, porque eu não posso, né? Mas todas as almas são importantes, você é importante. Jesus morreu na cruz por você. E Ele quer que no dia do julgamento, no trono branco, Ele diga: vinde bendito do meu Pai, e entrai para o descanso eterno. Essa é a vontade de Deus na vida de toda a alma. Aleluia.
podemos fazer essa mudança, essa transformação em direção ao dia do grande encontro com o Senhor. Jesus falou para a mulher samaritana: vem um dia, mulher, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, não em Jerusalém, não em Samaria, mas adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Aleluia. Essa é a forma de coinonia, de comunhão perfeita. É você deixar o Espírito Santo falar com você. E o meu pedido a Deus nesta noite é que Ele fale com você, é que Ele revele na sua alma, aleluias, qual é a estrada que você está percorrendo e qual é a estrada que Ele quer que você ande. Pela sua palavra. Esse é, aleluias, o grande motivo de ter deixado o esplendor da sua glória e ter vindo à terra, aleluias, por sua vida. Aleluias. Então feche seus olhos nesse momento e eu vou fazer uma oração aqui, aleluias, e você faz uma oração aí de adoração e adore os olhos do Senhor. Estão atentos para este lugar, estão atentos para você, aleluia. O Senhor, aleluia, Ele quer fazer como a samaritana esta noite. Ele parou, aleluia. E eu gostaria de saber, aleluia, que assim como a mulher samaritana fez, tem alguém esta noite e quer, aleluia, identificar Cristo como Salvador na sua vida. Aleluia. Você quer fazer uma aliança com o Senhor esta noite, aceitar Jesus como seu Salvador, dizer: Senhor, aleluia, eu quero deixar o meu caminho e eu quero entrar pelo teu caminho, que é a verdade e a vida, não de forma lisa, aleluia, mas um caminho de mudança, de transformação. Amém? Se você está no seu lugar aí, aleluia, e quer fazer essa aliança com o Senhor esta noite, aleluia, faça assim com sua mão, aleluia, para que nós possamos enxergar e ver, aleluia, e fazermos aquilo que é necessário, aleluia. Glória a Deus. Todos são bem. Amém, aleluia, glória a Deus. Aqui na frente, se você for tocado no coração, estaremos assim orando por você. E acredite, o caminho do Senhor, eu larguei o caminho para trás. O caminho para trás, eu larguei o caminho. Lá em Salvador, quando eu morava lá, né? Só eu sei que foi minha vida, não foi fácil, né? Aleluia. Mas a vontade dele é maior. Eu quero orar por você esta noite que está aqui, amém? Fique em pé, glória a Deus. Eu quero agradecer a oportunidade das senhoras, da irmã Margarete, que me honrou com essa oportunidade de pregar o Evangelho da palavra, amém? Glória a Deus. Quem queira vir aqui na frente, não está orando também, vem aqui na frente, o pastor não também vai estar orando, não está abençoando, amém? Glória a Deus. Deus vai estar assim, aleluia, glória a Deus, abençoando a sua vida. Vem aqui na frente, não precisa de compromisso. Quem quiser oração, vem aqui, vem, sai do seu lugar e nós vamos estar assim orando por você, amém? Assim como a mulher samaritana, né? Ela foi até Jesus. E nós não somos fariseus, não temos grandes coisas, não temos grandes carros, não temos bactérias, não temos nada de importância, mas temos, aleluia, a fé, aleluia, e cremos, aleluia, amém? O pastor Raimundo assim vai estar orando. Eu agradeço a rica oportunidade, que Deus continue abençoando cada vida que esteve aqui esta noite, rica e abundantemente, fortalecendo suas vidas, seus corações, em nome de Jesus. Só o Senhor é Deus. Jesus, Ele é maravilhoso. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Ele foi buscar uma ovelha perdida.
Que mensagem, que palavra. Vamos orar. Santo Deus, eterno Pai, Pai querido, oh Deus de amor, Deus de bondade, de compaixão e misericórdia. Somos falhos e fracos, Senhor, e pecadores. Mas em nome de Jesus, Senhor, tem misericórdia de nós. Te agradecemos por tudo quanto o Senhor tem revelado aqui, Senhor. Não foi nada programado, Senhor, mas o Senhor que tudo pode, é o Senhor que tudo faz, para o bem, para erguer, para levantar, para perdoar, para salvar, para dar uma nova vida. Senhor, te damos graças por tudo, Senhor, pelos louvores, ó Deus, pela mensagem, Senhor, por todos que vieram esta noite, por conhecer cada causa, cada problema, cada dor, cada situação. Ó Jesus, estende as mãos de poder e abençoe essas vidas, Senhor. E põe as mãos sobre as crianças, abençoando, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, toca neles ali, abençoando em nome do Senhor. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, estende tuas mãos poderosas para abençoar essa família, esses filhos, esposo, Senhor, filhos, ó Deus, as crianças, adolescentes, senhores e senhoras. Abençoa o Edson, Senhor, abençoa a Rayane, o Lucas, e todos que vieram aqui. Que a tua graça, Senhor, que a tua bondade, a tua misericórdia nos acompanhe e neutraliza toda a obra maligna, neutraliza toda a obra do mal, Senhor. Oh Deus, guarda, Senhor, de todo o pacto, de toda a ação do diabo, Senhor, de toda a armadilha. Nos livra, Senhor, livra a todos. Em nome do Senhor, nos dá uma noite abençoada, nos dá uma manhã, uma semana de vitória, Senhor, e sempre na tua presença. Seja conosco hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém.